Olá, bom dia, sejam bem-vindos aí à Bom nossa dia. live aí sobre mercado de trabalho na engenharia biomédica. Nós vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho e vamos falar um pouco sobre engenharia biomédica também. Eu sou o professor Sérgio Tadeu, né? Eu sou daqui do curso de engenharia biomédica da PUC, né? Eu sempre falo da engenharia biomédica porque eu sou apaixonado pelo curso de engenharia biomédica, né? Um professor mais antigo do curso fala que eu teria feito engenharia biomédica, na realidade, se existisse engenharia biomédica na minha época, né? Mas eu fiz engenharia mecânica, depois é bem variada, né, minha formação, depois eu fiz a área médica, né, que eu também fiz odontologia, e aí fechei com mais 2 cursos de graduação, porque a gente percebe que a evolução é muito grande, não dá para ficar parado, né, uma parte de sustentabilidade, a engenharia ambiental, e uma parte aí de engenharia da computação. Fechei aí no mestrado na área de materiais, né, na área de biomateriais, desenvolvimento de materiais aí, de biomateriais para a área de odontologia, né, para desenvolvimento e reparação de tecido celular na parte dental, né. Eu vou conduzir aí com vocês esse bate-papo hoje, né, sobre uma série de lives aí que a gente está fazendo sobre as profissões, né. Queria agradecer aí o professor Saraiva aí, pró-reitor aí da PUC aí de está promovendo, né, essas lives aí para que a gente possa levantar as dúvidas, né, as angústias aí de vocês, compartilhar com vocês um pouquinho o que é cada curso, né, trazer alguém, né, que tem, já não está com as mesmas angústias, né, mas tem outras angústias, né, e conhece um pouco mais, né, assim, desse momento de vocês, né, mais jovem aí, e aí eu estou trazendo aí a nossa convidada, que é a Marta, né, a Marta que é daqui da casa, né, PUC Raiz, tranquilo. Seja bem-vinda, Marta, aí para a nossa Obrigada. live aí sobre engenharia biomédica. Muito obrigada, professor Sérgio. Fica à vontade aí para se apresentar aí um pouquinho. Certo. Bom, como o professor disse, né, e também está no cartaz, eu sou ex-aluna de engenharia biomédica da PUC, sou engenheira biomédica atualmente, engenheira clínica. Eu vou explicar a diferença no decorrer da live, mas eu me formei, eu acabei o curso no final de 2019, né, colei grau em 2020, então já são 5 anos aí no mercado de trabalho. Eu entrei em 2015. Inicialmente, né, a minha trajetória não é nem um pouco parecida com a do professor Sérgio, ele tem muito mais know-how, né, do que eu, mas eu sempre gostei muito da área de pesquisa, né, então inicialmente, a minha ideia lá pelos meus 15 anos, eu comecei, a fazer cursos técnicos, né, e eu sempre gostei muito de pesquisa, até por conta da minha família, enfim, eu agradeço muito os meus irmãos que sempre foram muito dedicados, muito estudiosos, e me serviu de exemplo com relação à parte de pesquisa, né, eles já tinham anos, eh, à frente, né, de estudo, e sempre foi um grande exemplo para mim. Então, a partir dos meus 15 anos, eu já queria, começar a parte acadêmica, né, não queria ficar só ali no ensino médio e tentando estudar para vestibular, eu já queria fazer uma coisa mais prática, então eu comecei o curso técnico de química, né, que eu na minha cabeça, então, era o que eu queria fazer mesmo, engenharia química. Eu nem desconfiava que existia engenharia biomédica, né, nunca tinha ouvido falar, nem sabia. Então eu fiz ali o curso de técnico em química, fiquei ainda mais encantada, realmente eu gostava bastante. E aí eu fiz dois anos, né, foi nos últimos 2 anos de ensino médio, segundo e terceiro ano, e aí eu fui prestar o vestibular. Inicialmente eu ia fazer engenharia química, por conta do técnico, mas aconteceu, né, eu chamo de destino, eu chamo que, não fui eu que escolhi engenharia biomédica, foi a engenharia biomédica que me escolheu, porque eu ia fazer engenharia química, mas, aconteceu, né, a minha mãe ficar doente, né, sem saber o que que era, né, inicialmente era uma suspeita de câncer de mama, só que ainda não estava comprovado, né, tinham alguns, sintomas bem característicos, né, de câncer de mama, enfim, mas graças ao bom Deus, não foi.
foi diagnosticado microcalcificações, e eu acompanhava ela, né, eu fazia cursinho pré-vestibular, lá em 2014, e, com o intuito de fazer engenharia química, mas aí por acompanhar minha mãe, ver todo o processo dela, eu fiquei encantada, assim, pela área da saúde, né, a parte médica, tudo mais, mas ainda mais a parte, de equipamentos, porque o médico, né, ele avaliava os sintomas dela, e aí falava: "Olha, as características são de câncer de mama, mas eu preciso de um diagnóstico fidedigno, né, que vai ser por exames de imagem". Então ela fez mamografia, teve que fazer biópsia, né, é uma tecnologia diferente, e eu fiquei: "Poxa, quem projeta isso, né, indiretamente, mas bem diretamente, tá ajudando bastante na área da saúde". E aí eu fiquei, assim, com aquela coisa na cabeça, né, graças a Deus, ela conseguiu o diagnóstico de que não era só microcalcificações e foi acompanhando, só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu fui prestar vestibular, aí eu tinha colocado a minha primeira opção é engenharia química, e aí a segunda eu não sabia muito bem, porque eu tinha aquela ideia de engenharia química. E acabei gostando bastante no ano, da área da saúde. Então a minha irmã descobriu que tinha um curso novo, que era de engenharia biomédica, que aí juntava a parte de médica, né, com a parte de exatas. Ela falou: "Por que que você não faz isso? Você está tão interessada, né, nesse último ano, por conta de acompanhar a nossa mãe no médico, por que você não tenta?". E aí foi a minha segunda opção. Aí eu acabei não indo, né, para engenharia química, fui fazer engenharia biomédica e, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque desde então eu não largo a engenharia biomédica, não largo a PUC em si, né. Eh, Ela descobriu também o curso de engenharia biomédica, porque ela viu na lista dos cursos que tinham na PUC. O meu irmão estudou na PUC, né, ele é mais velho que eu, 5 anos, então quando eu comecei o vestibular ele já tinha se formado na parte de contabilidade, economia, e eu sabia que eu queria a PUC, assim, se eu não passasse em uma pública, né, USP, enfim, eu queria a PUC, eu não queria outra particular que não fosse a PUC. E aí ela foi e viu os cursos que tinham, né, mais a ver comigo, e aí achou engenharia biomédica. Eu fiquei encantada, até hoje eu sou muito grata à minha irmã por conta disso. Show. Bem legal essa trajetória aí, né, na realidade, aí da escolha, né, do curso, né, como você decidiu. A gente sabe que é muito difícil, né, decidir curso, né, não é uma coisa simples, ainda mais quando a gente está nessa fase aí, 17, 18 anos, né, eu sempre falo, né, para os alunos que entram, que na realidade, ainda mais hoje em dia, né, com a evolução que a gente tem de tecnologia, até você falou assim, o Sérgio tem muito mais know-how. Cara, a gente tem que estudar o tempo inteiro, né? Não dá para parar, né? Então, assim, Sim, quando você está escolhendo um curso, né? Na realidade, é importante, é um passo importante, mas é fundamental você acreditar naquilo, né? Eu acho que isso que é bacana, né? Você olhar e você ter aquela paixão, que eu acho que a gente pode dizer que você decidiu aí pela paixão, né? Quando você exatamente. observou lá as necessidades da sua mãe, você percebeu, você fala assim, nossa, cara, isso é apaixonante. E eu volto a falar, eu sou Exatamente. suspeito, e olha que eu trabalho em várias áreas, mas assim, a engenharia biomédica é uma paixão mesmo, que ela atrai, inclusive, por esse lado social, por esse lado humano, né? É uma exata que cai muito para o lado humano, né? Então, eu acho que a gente pode dizer que é uma decisão pela paixão que foi, né, Marta? Exatamente. E fora que o curso na PUC é muito diferente, né, porque, assim, não é um engen já a engenharia biomédica não é uma engenharia, tradicional. E o curso na PUC é menos tradicional ainda, né, é bem moderno, bem Sim, tecnológico, muito prático, né, o professor Sérgio vai falar um pouco mais sobre a metodologia, né, a metodologia ativa, então isso fez toda a diferença também. Assim, eu entrei no curso achando: "Nossa, vai ter bastante, né, eu só vou ver a parte, de equipamentos médicos, a parte, mais de medicina mesmo",
Só no final e não, a gente já entra já tendo, anatomia no primeiro ano, que é super importante, né, pra nossa área de engenharia biomédica, saber anatomia e ainda mais com, especialistas na área, né. Então, na minha época, eu tinha o professor Jajura que, muito infelizmente nos deixou faz pouco tempo, né, mas foi muito querido enquanto esteve conosco. E ele era médico, né, otorrinolaringologista, então nós tínhamos, aulas de anatomia com o médico mesmo. Então, por exemplo, as aulas de eletrônica, eram com engenheiros elétricos mesmo, até hoje, né, o professor John é engenheiro elétrico, então faz toda a diferença. E não é uma engenharia tradicional. O Sérgio vai falar um pouquinho melhor sobre a metodologia, né, metodologia ativa, mas é um grande diferencial, porque, assim, não é aquela engenharia de só teórica. Assim, você vai fazer cálculos, te dão, né, vários problemas teóricos para resolver, não. Você toda semana tem pelo menos 3 apresentações para fazer, discussão em grupo, é muito ativo. Você tem voz, assim, você tem que ter voz, senão você meio que não passa na matéria. Então você tem que ter voz ativa, perder a vergonha e falar, né, Sérgio? E eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que isso é importante, né? Até emendando aí, né? Que você vai falar um pouquinho aí da sua trajetória aí no mercado de trabalho, né? Eu acho que essa experiência, a partir do primeiro ano, né? De você se desprender, né? Sair do tradicional, né? Isso é fundamental para que depois, né? Ao longo desses 5 anos, eu sempre falo, né? Se a gente tem algum lugar que a gente pode errar, é dentro da universidade, né? Errar ou cometer algum equívoco, né? Esse é o lugar, né? É o lugar de aprender, na realidade. Né? Que depois a gente sabe que quando sai para o mercado de trabalho é mais complicado, né? Não que a gente não vai errar nunca, mas é mais complicado, né? Então, acho que essa experiência de estar se colocando à frente dos outros, falando, discutindo, debatendo, né? Os diversos problemas, depois eu vou, quem se comentou, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é fundamental para dar aquela alavancada no mercado de trabalho, né? Sim, com certeza, é o que nos difere, assim, todo mundo, a engenharia biomédica, na minha época, estava lá começando a ficar mais conhecida, né, ainda estava um pouquinho desconhecida, hoje, graças a Deus, é mais bem divulgado, bem mais, conhecida, mas todo mundo que conhece, né, os estudantes de engenharia biomédica, sabem quem são os estudantes da PUC e quem são os estudantes de outros cursos, de outras universidades, porque a PUC tem metodologia ativa. Então os alunos, eles são muito mais comunicativos, não são aqueles, estudantes de engenharia que, assim, são muito bons na parte teórica, né, de resolução de problemas, em cálculo, em teoria, e assim, não são tão bons em diálogo, né, em conversação, em apresentações. Então, o pessoal, assim, é discrepante a diferença de um aluno, né, que se forma na PUC em metodologia ativa e um outro aluno que é de engenharia também, mas que não tem a metodologia ativa. É bem diferente. É bem diferente, né? Não, isso daí é fundamental, Sim. né? Da sua trajetória, um pouquinho aí, da sua trajetória aí nessa área fantástica aí, que é a engenharia biomédica aí, que você está percorrendo aí, você se formou em 2020, é isso? Isso, eu colei grau né, no comecinho de 2020, um pouco antes da pandemia. Dentro do curso, né, da graduação, eu fiz 2 estágios, um, digamos assim, voluntário, obrigatório, e o outro remunerado, né. Então, desde o segundo ano da graduação, inclusive foi uma professora, né, de engenharia elétrica, a Kelly, né, a professora Kelly Kotoski, ela me convidou, Sim. né, porque ela viu o meu interesse pela pesquisa, né, eu sempre gostei bastante de pesquisa, e ela me pediu, né, se fosse possível, auxiliar ela no projeto de doutorado dela dentro do Hospital das Clínicas, na parte de neurociência. E aí eu aceitei prontamente. Então, desde o segundo ano, né, eu fiz esse estágio com ela,
tinha, né, por conta da bolsa de doutorado, essa parte remunerada. E depois eu fui fazer o estágio em engenharia clínica em um dos hospitais conveniados, um dos hospitais parceiros da PUC, né? Porque ao longo do curso eu tinha a matéria de engenharia clínica e eu fiquei também muito encantada com essa parte de gestão dos equipamentos, né? Como é que eu asseguro que o equipamento está apto para ser usado, tem segurança, né? Pode garantir que ele não vai quebrar, não vai fornecer riscos, ou então um diagnóstico que não seja correto. Então, eu também fiquei encantada por essa parte da engenharia clínica e fui fazer o estágio para ver o que eu queria, né? Se era pesquisa ou engenharia clínica. Hoje em dia, eu misturo um pouco dos dois, mas eu fui fazer um estágio, né, no Hospital Municipal do Tatuapé e foi ótimo também, porque assim confirmou que eu realmente gosto da parte de engenharia clínica também. E eu fiz esses 2 estágios. Quando eu me formei, quando eu colei grau em 2020, foi em março, no comecinho de março de 2020. E aí começou o pico da pandemia, né, aqui no Brasil. Então o pessoal desesperado, tudo mais. E aí eu tinha acabado de me formar e fui para o meu primeiro, emprego, né, registrado mesmo, sem ser estudante, emprego mesmo. E foi na Prevent Senior, né, uma rede de hospitais, né, uma operadora de saúde que também tem, os hospitais próprios, né, a rede Sancta Maggiore da Prevent Senior. E foi, Ela assim, é, um uma baita ela é bem lição. verticalizada, né? Na verdade, que a Sim, gente fala, sim, né? é Os muito hospitais ampla, são tem delas várias mesmo. unidades. Isso. Exatamente, são várias unidades, cada bairro de São Paulo tem pelo menos um, né, ou vários, assim, no centro mesmo de São Paulo tem várias Sim. unidades. E aí eu fui contratada, na parte de engenharia clínica, como eu estava no começo, né, era o meu primeiro emprego, digamos assim, sem ser estagiária, então eu comecei como auxiliar, né, de engenharia clínica, eu ficava mais na parte administrativa, só que como foi na época da pandemia, bem assim no pico, nossa, foi uma baita aprendizagem, porque a gente tinha que trabalhar sob muita pressão, muito pouco se sabia no começo sobre a Covid, né, os tratamentos. Nós sabíamos que afetava o sistema respiratório e acabava comprometendo outros sistemas, né, por exemplo, sistema hepático, enfim. Então, mas nós, né, no caso, quando eu trabalhava lá, nós focamos bastante na parte ventilatória. Então, tudo que fosse de tecnologia, de ponta para a parte de assistência respiratória, a gente investiu bastante lá, né, na época. Então, eu ajudei, né, com o parque tecnológico de ventiladores pulmonares, outros equipamentos que a gente teve que adquirir, assim, às pressas, né, para dar conta da demanda, porque a demanda era muito alta, e como era é ainda, né, uma operadora de saúde que atende principalmente o público idoso, então era mais crítico ainda, porque o público idoso tem ainda mais fragilidade, né, o sistema respiratório, então tem que ter muito mais atenção. Então foi uma época que eu aprendi muito, aprendi a trabalhar sob pressão de todos os lados, da parte da Covid, da parte de entrega de resultado, da parte da mídia também, né, que foi muito noticiado também no começo. Então foi uma baita aprendizagem. Depois eu fiquei 2 Essa, anos, né, na Prevent Senior, né, e depois eu fui para a parte pública, né, como analista, também na parte de engenharia clínica, na rede Santa Marcelina, né, a parte pública também que tem diversas unidades de saúde, então eu a minha responsabilidade, né, era tomar conta do parque tecnológico, os equipamentos, né, das unidades básicas de saúde. Então, os postinhos de saúde, né, aquelas aqueles centros de acolhimento a pessoas, que têm dificuldades, né, com álcool e drogas, então toda essa parte estrutural de equipamentos. E aí, enquanto eu estava lá, surgiu a oportunidade de ser preceptora de engenharia clínica pela PUC.
Aí o professor Sérgio e a professora Carla, né, entraram em contato comigo e falaram: "Olha, a PUC está com um novo projeto de preceptoria, né, é como se fosse um professor supervisor ali no campo de estágio, nos hospitais, para acompanhar os alunos da PUC que fazem estágio nos hospitais parceiros, né, os hospitais conveniados". E aí eu falei: "Meu Deus, é o meu sonho", assim, porque eu gosto bastante de ensinar mesmo, desde da graduação eu era monitora, sempre gostei muito, gostava de ver a pessoa aprendendo, sabe, não só a parte técnica, quanto a parte ética, né, que na nossa área é muito importante, assim como na área médica. Então eu fiquei meio balançada e eu acabei saindo do trabalho que eu estava, né, como analista, e fui para ser preceptora na PUC, e aqui estou até hoje, desde 2023. Então eu sou preceptora da PUC, né, na parte de estágios em engenharia clínica. Eu acompanho os alunos, né, explico para eles, o que eles deveriam explicar, porque na minha época não tinha. Então, quando eu fui estagiária, o os gestores do hospital simplesmente falavam, né, o que que eles precisavam: "Olha, eu preciso que você faça uma pesquisa mercadológica, preciso que você, organize esses documentos, de maneira mais acessível, preciso que você, atualize o procedimento operacional padrão", que é um documento, né, o POP, um documento bem prático, assim, como fazer, né, cada atividade. E aí eu recorria aos meus colegas, né, aos universitários. Então nessa época eu também fiz bastante networking, que é muito importante, né, lá no estágio, e era quem eu conseguia recorrer, né, a internet, na época não tinha ainda o ChatGPT, era o Google mesmo, eu E eu pesquisava acho que como fazer e fazia. Hoje os alunos e eu têm acho que a isso é minha muito ajuda, legal, né. então se eles estão confusos, eu ajudo eles, né, eu direciono, assim, como é que eles têm que fazer, como é que eles, né, eu dou o caminho das E pedras, esse digamos assim. e acho que é muito legal esse suporte da universidade dentro dos hospitais, eu acho que é fundamental, né, para você trilhar um caminho mais adequado, inclusive, né. Exatamente, porque quando, eu era estagiária, né, e não tinha um preceptor, eu realmente não tinha certeza, assim, do que eu estava fazendo das coisas, né, eu pesquisava na internet, né, a melhor forma de fazer, mas não tinha certeza se aquela era realmente a melhor forma de se fazer, né, não tinha uma visão ampla, né, era só o meu conhecimento que eu tinha e as pesquisas que eu fazia para dar o melhor, né, desempenho ali no trabalho. Hoje, com os alunos, né, que eu acompanho, eu consigo, com a experiência que eu tive, né, dos meus trabalhos anteriores, experiência profissional mesmo, de agir sob pressão, de que a ética é fundamental, a maneira de você se portar não é só a parte técnica, isso, assim, eu sempre enfatizo para eles. Não é só a parte técnica você consegue aprender, você consegue ensinar para qualquer um, mas a parte de comportamento, conta muito. Assim, é imprescindível que tenha um bom comportamento, que tenha uma boa postura, principalmente com relação a trabalhos dentro do hospital. Então você vai lidar com médicos, com engenheiros, com pacientes, às vezes, né, às vezes você está indo ajudar em alguma manutenção, e aí um paciente está, precisando de uma orientação, de uma localização, você, jamais pode falar alto, ou então meio que ríspido com o paciente, né, então eu tento passar Existe toda tudo uma isso para postura, né. eles. Exatamente, tento passar tudo isso para eles antes que eles cometam, né, algum tipo de erro que Deslize, né. não é nada bacana, né. Exato. Eu costumo, Verdade. falar do chá, né, conhecimento, habilidades e atitudes, então seria o nosso chá. É bem isso mesmo. Só dando toque para o pessoal, eu vi que a Sofia colocou pergunta, a Thaís também. A gente vai deixar um período aí da nossa live para as respostas. A gente não vai deixar vocês sem resposta, não. Fica tranquila. A gente vai estar respondendo aí, né? Só vamos terminar o nosso bate-papo aí, a gente vai respondendo tudo.
Tranquilo? Exatamente. E, e até falando um pouco, né, eu quis chamar a Marta, né, porque assim, ela faz parte, né, da evolução do curso, já fazem 5 anos, né, e um pouco do que a Marta falou, né, do curso em si, da PUC, do curso de Engenharia Biomédica, né, o curso de Engenharia Biomédica, ele é um curso realmente de engenharia diferenciada, né, por quê? Porque, na realidade, ele abrange diversas áreas, né, por isso que eu falo, para eu entender, eu, por exemplo, para entender toda a engenharia biomédica, tive que fazer uns 3 cursos de graduação. Vocês, teoricamente, fazendo um, já vão ter uma boa base, aí, uma boa experiência, né? Além de, no caso da PUC, a gente fala da PUC, porque é o curso que eu leciono, que a Marta participou também, é um curso que também ele não entra naquela vibe de curso tradicional, né? Então, vocês não vão entrar num curso onde vocês vão ter 2 anos de cálculo básico, química básica e física. E não significa que vocês não vão ver essas coisas em engenharia, né? Ao longo do curso, vocês vão ter essas experiências, mas inseridas no que interessa, que é a prática, né? Querendo ou não, ainda mais vocês, hoje mais jovens, né, do que a gente, né? O que acontece? Vocês já chegam com essa vontade, né, de conseguir ver a coisa na prática, né? Então, nosso curso aqui, a história do nosso curso já tem 18 anos, show, né? Acho que foi um dos primeiros cursos aí de engenharia biomédica que teve no Brasil, né? Ele já entra com essa pegada, né, de você ter o que a gente chama de eixos, né, do curso. A Marta já falou um pouquinho, né? Então, a gente tem lá o eixo da parte de imagens, né, onde vocês vão, desde o primeiro dia de aula, vocês já entram, né, vendo aquela parte de raio-x, aí depois vocês vão ver tomografia, ressonância, processamento de imagens, né? Hoje em dia, né, trabalhando com essa parte de processamento em cima da IA, né? Ou seja, como você conseguir, através das imagens que você obtém dos equipamentos, conseguir até um diagnóstico prévio, não que você vai estar deixando a influência humana atuar, mas ele colabora, né? A IA veio para colaborar com a gente, né? Depois você tem, no nosso caso, além do eixo de imagens, a Marta sabe, a gente tem o eixo de engenharia clínica, que trata toda essa parte de gestão hospitalar, né? Tem o eixo só de equipamentos, reabilitação, prótese e órtese, né? Onde vocês vão ver, discutir toda essa parte, né, de órtese e prótese, né? A gente tem aqui atrás o meu amigo, né, onde a gente faz, na realidade, toda a parte, né, de impressão 3D, né, e toda a parte de automação dessas próteses e órteses, né, e tem a parte de elétrica e eletrônica, né, para a gente dar vida aí ao nosso amigo, né, ou seja, para você fazer os movimentos, né. Então, é um curso que está inserido numa pegada muito prática, ou seja, o aluno, ele entra e ele tem esse contato direto, e que nem a Marta falou, né, um dos diferenciais é que, incrível, né? No segundo ano, os hospitais e as empresas também, né? Elas já têm essa pegada de chamar o aluno da PUC para estar estagiando. Isso é incrível, né? A Marta teve colegas aí, a gente vê ao longo, eu fico super feliz, né? Eu adoro ver os meus alunos bem. Tem aluno aí que já é CEO de empresa, tem outros aí que abriram a própria empresa, abriram startup. Nós estamos com 2 alunos nossos que saíram ano passado aí, abriram a startup no Brasil, nessa parte de bioórgãos, né, de prótese e órtese, e já estão fazendo biomodelo, e já estão em Portugal, para vocês terem uma ideia, né? Já transferiram a empresa para lá também, então, uma startup deles. Então, no segundo ano, vocês já começam a ter esse contato prático, né? Junto aos estágios. E no primeiro, você já tem a prática de conseguir enxergar, né? E conseguir ter contato aí, né, com coisas que vocês vão ver dentro dos hospitais e dentro das firmas. Eu sempre falo, né, que engenharia biomédica, ela não é só hospital, né? Cara, eu diria que hoje, no Brasil, a engenharia biomédica é a engenharia que mais desenvolve. Por quê? Porque a gente tem um monte de empresa brasileira, né? Nós temos empresas multinacionais grandes, Siemens, Boston, GE, Medtronic. Cara, mas nós temos empresas brasileiras, né? Eu gosto de falar do ramo da odontologia, tem a Morelli, que fica em Sorocaba, né? Que produz uma quantidade absurda de produtos aí para a indústria médica odontológica. Eu sempre falo da médica odontológica porque é a minha área também, né? Então, assim, é uma área que tem crescido muito, na realidade, né? O crescimento, ele é enorme, né? As possibilidades
de trabalho, né? E lembrando que você vai ser um engenheiro, né? Que se você curtir trabalhar em hospital, trabalhar em pesquisa, show. Mas se você quiser trabalhar numa indústria, você vai ocupar um espaço muito legal. Hoje, para a gente ter uma ideia, se bobear, tem muito engenheiro mecânico, elétrico, de automação, mecatrônico, que está ocupando o lugar da engenharia biomédica. E é um pecado, porque vocês já saem com subsídio, é que nem a Marta falou, né? A gente tem os eixos e tem as matérias básicas. Então, você já vai ver anatomia, vai ver fisiologia, são coisas que são fundamentais para você pensar em desenvolver, né? Desenvolver prótese, desenvolver equipamentos de reabilitação, né? Isso é muito importante, isso daí é fundamental você ter essa base. A gente chama esse substrato, né? Para você conseguir tocar os projetos, né? E essa pegada que a gente fala, né? Que o nosso projeto, nosso curso, ele é totalmente voltado para projeto, né? Então, a partir do primeiro ano lá, você já trabalha em estudos de caso, em problema, sempre acompanhado pelos engenheiros mesmo, que nem a Marta falou, cada eixo desses que eu falei, vocês vão ver lá, na parte de imagens, tem físicos que conhecem bem a parte de física embutida nessa parte dos equipamentos, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, que sou eu também, tranquilo, engenheiro biomédico, que nem a Marta, que está ajudando a gente aí dentro dos hospitais, né? E assim por diante. Então, isso daí é fundamental, né? Eu acho que é um dos diferenciais, o corpo docente nosso aqui, a Marta conhece, né? Todo mundo mestre, doutor, a gente trabalha com pesquisa o tempo inteiro, né? A gente tem uma produção científica muito legal, eu sempre falo que uma coisa incrível, e não é nem puxação de saco, tá? Uma coisa incrível dentro da PUC, ela produzir aí, no mínimo, 450 iniciações científicas num ano, entendeu? E nesses 450 trabalhos sai muito trabalho bom, né? Sai muito trabalho de publicação, a Marta pode até falar um pouquinho disso, isso aí é muito legal, sai muita coisa para publicar, entendeu? Então é uma área bem bacana, né? Não sei se a Marta quer falar um pouquinho aí também dessa evolução que ela vê no mercado e desses diferenciais aí que a gente citou também. Sim, sim. Inclusive, falar um pouco da minha experiência, né, como, estudante, né, que participou de iniciação científica. Então, em 2017, eu entrei em 2015, né, já fazem 10 anos que eu entrei. Eu entrei em 2015 e em 2017 eu comecei a fazer iniciação científica. Inclusive, o professor Sérgio foi meu orientador na parte, É de engenharia verdade. mecânica, né, de biomateriais. Nós publicamos, né, o nosso artigo em alguns periódicos, muito bons também. E eu lembro que a PUC, assim, nos deu toda a estrutura, né, nós conhecemos outros campos também, e é bacana falar, porque não fica restrito só a um campus, né, um campi. Por exemplo, temos o campi de ciências exatas, né, que fica na Consolação, temos o que é de ciências humanas, né, que é o de Perdizes, Isso é que é um bacana. pouco, mais conhecido, né, mas nós também vamos para lá, lá tem a parte de fono, né, fonoaudiologia, de fisioterapia, então nós vamos para lá também ter contato com os estudantes de lá, ajudá-los também, né, às vezes eles precisam de alguma tecnologia para ajudar lá na reabilitação, né, fisioterápica, e aí pedem ajuda dos estudantes de engenharia biomédica para tentar formular algo para ajudar, então a gente tem muito contato. Quando eu fiz iniciação científica, eu fui para o campus de Sorocaba, que é o campus de medicina, falar, né, com os estudantes de medicina, porque a minha iniciação científica foi na parte cardiovascular. Então, eu entrei em contato com os médicos de lá também, os professores, médicos, os estudantes mesmo de medicina. Então, essa colaboração é muito importante, não só a nível local, né, aqui em São Paulo, como internacional também. Em 2018, um ano depois da minha iniciação científica, eu fui para a Itália, em um congresso universitário internacional que teve, né? Eu tive a oportunidade de ir e foi uma experiência incrível. Tem a PUC, né, na Itália, tem PUC em diversos países, até no Japão. Tem a Isso Universidade é de verdade, Sofia, né? né, no Japão, que é parceira, né, da Pontifícia Universidade Católica.
Então tem no Chile, tem na Argentina, tem na Espanha, em Portugal, enfim. Quando eu fui para a Itália, eu fiquei pouco tempo lá, né, mas tem essa oportunidade também de, conhecer, de fazer parte, né, algumas aulas, fora, então e fora a parte social que a PUC, fornece também, né. Por exemplo, na minha época tinham vários cursos de línguas, né, de idiomas, então inglês, francês, libras até, né, então tem essa parte, bem social. Eu costumo dizer que a PUC é uma universidade particular com um cunho público, assim, público que eu digo na parte social, porque ela é bem atenciosa nessa parte, da sociedade mesmo, de buscar contribuir para a sociedade. A PUC, o campus de Perdizes, tem bastante história, né, enfim, se você pegar a história de São Paulo, tiveram várias, manifestações em que a PUC ajudou, né, eh, na parte de mediação de conflitos, enfim. Então, a PUC tem esse cunho bem social que é importante destacar também, é uma universidade particular, mas tem muito forte esse lado social também, que é muito importante pra gente, a gente se sente bem acolhido, assim, bastante acolhido, tem oportunidade de bolsas também, de estudos, uma série de não só, bolsas ProUni, né, governamentais, por exemplo, ProUni, FIES, mas também tem as próprias bolsas que a Fundação São Paulo oferece, então é só fazer, né, uma prova, que aí você consegue ou desconto ou bolsa 100% mesmo, então tem essa parte bem social mesmo, assim, você se sente realmente acolhida, como se fosse uma segunda mãe. E falando nessa parte internacional também, que tem a PUC, né, em diversos países, tem todo esse aparato, eu tenho colegas, amigos que estão no exterior, assim, fazendo pesquisas, desenvolvendo, né, e a engenharia biomédica é muito bacana, de saber que é uma área que você não fica restrito a apenas um pedacinho ali do conhecimento. Porque tem muito campo, assim, tem campo na pesquisa, tem campo em hospitais, tem campo em indústrias, como o Sérgio falou, em desenvolvimento, em aplicação, né. Eu tenho colegas de turma que são a gente chama de application, mas são como se fosse treinadores, né. Fornecem treinamento da tecnologia, porque muitas vezes o médico ele não está acostumado com uma tecnologia nova, então precisa do engenheiro biomédico que fale, né, as 2 línguas, tanto a parte técnica de engenharia quanto a parte de anatomia, porque o médico não vai saber sobre Exato. algumas palavras técnicas, né, de engenharia, então você tem que falar a E língua acho dele, que então é essa interface também. Então tem esses eu acho applications que legal, viu? fazem, né, dão treinamento. Pode falar, Eu Sérgio. acho legal isso. Eu acho muito legal isso, porque assim, uma das coisas, né, que a gente vê que evoluiu ao longo do tempo, né, que foi essa parte, né, de robótica médica e impressão 3D, né, que a gente toca aqui no curso, né, bastante. Se eu pegar a impressão 3D, que é mais da minha área, né, que eu mostrei aqui, né, alguns trabalhos, e aí cabe até pesquisa, até para vocês verem, trabalhos bem legais aí, que você percebe o quanto você fazendo um planejamento, né, através da impressão 3D, né, para quem não conhece, impressão 3D são aqueles desenhos que a gente faz, né, e depois acaba imprimindo. Você fazer um planejamento cirúrgico, principalmente na parte ortopédica, né, você ganha tempo de sala de cirurgia, né? E é aquilo que a Marta falou, quem tem que fazer esse link da impressão 3D, né, dentro do hospital, com o médico, é o engenheiro biomédico, né? E isso gera um resultado absurdo, porque é o que a gente fala, tem trabalhos aí que mostram um ganho em sala cirúrgica aí de 40% do tempo de sala cirúrgica, né? E isso é uma coisa fantástica, você conseguir ter, sabendo, e aí pegando um pouquinho, né, eu sempre falo, que a gente pode pensar, a gente está no maior hub aí de hospitais, acho que da América Latina, né, pensando em São Paulo. É o lugar que tem mais hospitais top também, né? O pessoal vem de fora para cá, né? Então, mas
fugindo do top, né? Fugindo do top, pegando a nossa rede, né? O próprio SUS, mais do que ninguém precisa de tecnologia, né? Para diminuir as filas, é aquilo que eu falei. Faz o planejamento cirúrgico através de impressão 3D. Você ganha 40% de sala cirúrgica, já imaginou quanto que você consegue tirar de gente da fila, né? Então, assim, é uma tecnologia que vem muito ao encontro, né, das necessidades atuais, né? E a gente falou da impressão 3D, mas tudo, até de organização de prontuários, a IA para fazer diagnóstico prévio. Volto a falar, o humano sempre vai estar lá. Na nossa área é uma coisa que a gente sabe que sempre vai estar lá. Mas, cara, se pode colaborar, se pode ajudar, né? A IA vem muito forte para isso e a gente introduz ela no curso também muito forte, porque é uma coisa que não tem como fugir, né? Desculpa, Marta, te cortei aí, mas só para fazer esse Imagina, imagina, parênteses. é um bate-papo mesmo, é um bate-papo. E, inclusive, que você estava falando, né, de novas tecnologias para auxiliar tanto a parte pública quanto a parte privada, porque todos ganham, e a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, né, tem um déficit grande de tecnologia na parte pública, né, na área hospitalar pública, Sim, então, por uma série de questões, né, não é só a parte de pesquisa e desenvolvimento, tem muita parte burocrática, né, parte de políticas públicas, enfim, mas entrando na parte de engenharia, deixando um pouco das políticas públicas para a parte de humanas, a parte de tecnologia médica desenvolveu muito aqui, né, no nosso país. Inclusive, eu tenho uma experiência, né, na parte oftalmológica. Então, tanto na parte pública quanto na parte privada, eu já vi um dispositivo chamado Air, né, que é para oftalmologia. É como se fosse um celular, é simplesmente um celular com uma câmera que amplia diversas vezes, eu não vou me lembrar de cabeça quantas vezes ele amplia, mas você consegue ver a retina, né, do paciente, atrás da retina, simplesmente com um equipamento portátil, é um celular com uma câmera mais, entre aspas, especial, digamos assim, para ampliar sim, e fazer com sim. que o oftalmologista consiga um diagnóstico mais preciso e mais rápido, né. Então eu tive a oportunidade, né, a alegria de ver essa tecnologia tanto no público quanto no privado, porque é uma tecnologia de baixo custo, é um celular, né, baixíssimo custo, muito, prático, né, muito intuitivo de fazer esse exame, muito funcional, né, é uma imagem muito nítida, muito precisa da retina do paciente e, o custo-benefício, assim, é gigantesco, sabe. Foram engenheiros, brasileiros que fizeram essa tecnologia, então ajudou e está ajudando demais, assim, a população, né, do Brasil nessa parte de tecnologia. E que nem o Sérgio falou, né, você tem, assim, um campo muito vasto para você conseguir, aplicar o seu conhecimento e ajudar a sociedade mesmo, né. Por exemplo, eu citei essa parte desse equipamento, o Sérgio citou a parte de centro cirúrgico, mas são soluções simples que impactam, assim, demais na vida das pessoas. Por exemplo, aqueles adesivos de glicose, né, para medir a glicose do paciente. Então, ao invés do paciente, picar, né, fazer aquelas perfurações diárias no dedo e medir o índice glicêmico, você simplesmente conecta um adesivo, né, Você tem o. insere um adesivo e você é monitorado constantemente. Aí quando sua glicose está mais baixa, né, do que o mínimo normal, você recebe uma notificação, né, olha, preste atenção, porque a sua glicose está abaixo do nível adequado, né, faça tal, tal, tal. Então isso ajuda demais as pessoas, né. Claro que, toda tecnologia tem que ser analisada, né, tem os seus prós e seus contras. Em algumas pessoas já sabe-se que tem uma certa alergia, mas é trabalhando em cima de aperfeiçoar, né. Então algo que traz mais benefícios, né, para o paciente, que pode ser aperfeiçoado ao longo do tempo, é muito importante. Então,
Fora isso, a gente tem inúmeros exemplos, né, smartwatch, por exemplo, o Sérgio falou, eh, da parte de novas tecnologias com IA, com inteligência artificial, né, então nós temos, o nosso próprio na nossa própria mão, né, um celular que consegue, te fornecer respostas, mais precisas em curtíssimo espaço de tempo, né, o ChatGPT, por exemplo. Se bem que, assim, tem que tomar cuidado também, a gente sempre fala, né, na universidade, eu sei que o Sérgio fala, eu falo para os alunos na parte dos hospitais, né, que não pode confiar 100%, você tem que ter o senso crítico, né, nada vai Sim, substituir sim. o feeling humano, né, só para te auxiliar, né, como uma ferramenta de auxílio à pesquisa, né, mas nada substitui o feeling e a análise crítica humana, né. Sim. Então, tem essa parte de inteligência artificial que está super em alta, né, tem os smartwatch, que assim, eu recentemente participei na semana passada de um evento sobre tecnologias médicas, né, inovação em tecnologias médicas, e aí citou muito forte a parte de empresas que eram de comunicação, né, como por exemplo a Apple, a Samsung, que só vendiam aparelhos, né, celulares, agora entrando na parte healthcare, né, na parte de cuidado com a saúde. Então, você vê relógios da Samsung já medindo saturação de oxigênio, pressão, né, arterial, batimento cardíaco, a mesma coisa os relógios inteligentes da Apple. Então está crescendo muito. E assim, essa parte, o engenheiro biomédico meio que domina, porque sabe a parte tecnológica, né, de como funciona e sabe a parte de anatomia, de fisiologia do corpo humano, para saber como você pode aperfeiçoar ainda mais essas tecnologias que já existem e que vão, assim, desenvolver muito nos próximos anos. Então, o mercado para o engenheiro biomédico nos próximos anos é assim, incrível, imprescindível. Tem muita oportunidade. Você sabe que você tocou num ponto, né, que essa parte de tecnologia geral, né, e é uma tecnologia que a gente chama de assistiva, né, porque ela vai assistir o paciente, né, na realidade ela vai acompanhar o E paciente. vestível, né. Isso daí para a gente, exato, vestível, que são os wearables, né, e aí, assim, isso daí para a gente hoje é fundamental, principalmente porque a população idosa está crescendo muito, né? Nós temos uma população idosa aí em crescimento e em longevidade, né? Ou seja, o pessoal está batendo aí os 90 anos tranquilo, né? E você tem que acompanhar esse idoso, né? Que nem a gente falou do smartwatch aí, pensando aí em dispositivos, por exemplo, que se perceba quando ele pode sofrer uma queda, ou quando ele tem uma modificação muito grande, né, de pressão, né, ou temperatura, né, ou seja, sinais fisiológicos que podem trazer uma segurança antes do problema acontecer, né. Então, praticamente aí é um mercado totalmente novo, essa parte de tecnologia assistiva, né, para idoso, que é o nosso mercado também, né, ou seja, que também é o nosso mercado, Exatamente, né, que dá para a gente estar trabalhando. Isso daí é bem, bem bacana mesmo. exatamente. E assim, claro que, assim, não são só engenheiros biomédicos, né, que trabalham, são engenheiros elétricos, mas eu digo que, o conhecimento que o engenheiro biomédico tem é o que é crucial, digamos assim, porque combina a tecnologia, né, com uma parte de anatomia, então consegue falar as 2 línguas ali para desenvolvimento desses tipos de tecnologia. É o ideal, né, que o engenheiro biomédico participe no Perfeito. desenvolvimento dessas Sim, tecnologias. Porque, assim, o engenheiro elétrico, o perfeito, engenheiro perfeito. mecânico, Bem puramente, legal, né, Marta. que Acho seja que acho que a puramente gente. Pô, temos tempo ainda para eu continuar a falar ou pode, não, pode, tem mais um tempinho, sim. ah, tá Daqui a certo. pouco a gente vai pegar Ah, tá algumas certo. perguntas. Certo, só para terminar, né, para o pessoal, assim, para concluir o raciocínio, que o engenheiro que é puramente, né, engenheiro elétrico, puramente mecânico, ele claro que
vai entender perfeitamente da parte tecnológica, vai conseguir desenvolver um equipamento, né, que funcione a parte mecânica e a parte elétrica, só que ele não vai ter muita noção do efeito que aquilo vai trazer no corpo humano. Já o engenheiro biomédico tem todo esse Sim, know-how, né, além de saber, como funciona a tecnologia, sabe o que essa tecnologia vai impactar na saúde, no organismo humano. Então isso faz toda a diferença. Só para fechar o raciocínio. show, show. Eu acho que foi muito legal, deu para ter uma visão, pelo menos eu, é que a gente está na área também, né? Mas acho que deu para o pessoal aí ter uma noção legal do mercado de trabalho, do que é o curso também, né? De como ele funciona na realidade, né? Qual que é a pegada do curso aqui dentro da PUC, a pegada da PUC também, né? Eu vou entrar agora aí na fase das perguntas aqui, né? Vou pegar algumas aqui para a gente discutir, né? E depois eu vou deixar aberto aí, até vou pedir para a TV PUC também, colocar aí o meu e-mail, né? O e-mail da Marta também, acho que é legal também, né? Para se alguém quiser fazer algum contato aí com a gente, tirar mais alguma dúvida, fazer, de repente, se a pessoa não assistiu a live agora e ficou, né, com alguma dúvida, não conseguiu fazer a pergunta ao vivo, cara, pode mandar para a gente está aqui, né, para tirar a dúvida de vocês. É um assunto apaixonante, eu vou estar sempre respondendo. Eu creio que a Marta também vai estar Sim. fazendo isso. Pode entrar em contato com a gente, né? Depois eu vou falar isso de novo, né? Eu vou deixar aberto o campus aqui para quem quiser visitar também. Mas vamos pegar aqui, vou pegar a pergunta da Sofia, né? Que ela colocou assim, né? Estive pesquisando, parece que tem poucos profissionais nessa área, né, no Brasil. É verdade, né? E aí é uma boa área para oportunidades profissionais. Cheguei agora, não sei se já falaram. Olha, Sofia, na realidade a área, eu sei que eu sou suspeito para falar, né? Mas das áreas de engenharia, depois a Marta também dá a posição dela, né? Das áreas de engenharia é uma das mais promissoras, tá? É uma das que, porque na realidade ele é muito abrangente, né? Hoje você trabalha com, é aquilo que eu falei, a gente vai estar trabalhando com impressão 3D, com inteligência artificial, com dispositivos biomédicos, com robótica, ou seja, uma área super abrangente. Engenharia de tecido, a parte de genética vai depender muito da área, né, em que você vai estar envolvida. Mas você pode estar em qualquer dessas áreas, né? Então, eu acho que é bem legal, é uma área bem promissora, com muita oportunidade, tá? Tranquilo? Bom dia, né? Bom dia, a Sofia colocou aqui, tranquilo. Eu vou perguntar, pegar da Sofia também para responder tudo de uma vez, né? Que ela perguntou qual que é a diferença, né, em física médica, né, e engenharia biomédica, né? Que o primo dela faz física médica e tem um curso realmente de física médica, eu acho que é numa federal, né, inclusive. Depois eu deixo você Isso comentar, tem na Marta, USP também também. aí. Eu diria, Isso tem na tem USP na USP também, também, física então. médica. Tem. Uhum. Então, eu diria que a física médica, normalmente os cursos, vai depender muito da pegada do curso, tá? Desses cursos em geral. Mas ela está mais voltada para a parte de imagens, né? De análise de imagens mesmo, né? Se a gente tivesse que falar da física médica, né? Ela está mais nessa parte de análise de imagens, que seria uma parte do nosso curso, né? Que seria um dos eixos, né? A gente tem o eixo, né? Que seria essa parte de imagens, né? E a engenharia biomédica, ela dá uma expandida, né? Ela tem um guarda-chuva maior. É aquilo que eu falei, ela pega a engenharia clínica, ela pega essa parte de imagens, ela pega a parte de equipamentos de reabilitação, né? E aí a gente entra no, que nem a gente falou, respirador, a circulação extracorpórea, aparelhos de movimentação, até os exoesqueletos, né? São equipamentos de reabilitação que a gente chama, né? E tem toda uma parte inerente à eletrônica e elétrica embutida nesses equipamentos. Então, eu diria que a engenharia ela é um pouquinho mais abrangente, e pensando, né, que eu sempre falo que o engenheiro, né, e aí vale para qualquer engenharia, isso que eu vou falar, né, ele é um solucionador de problemas, né? Ele está ali para solucionar um problema, para resolver um problema, né? Então, a engenharia biomédica ela tem mais essa pegada de solução também, tranquilo?
Não sei se eu respondi aí, Sofia, depois você me dá um toque aí se eu respondi. E a Thaís, né, ela comentou um negócio aqui, né, que eu acho legal. Levar o nome da PUC é importante na hora da inserção no mercado de trabalho? Pô, essa pergunta é suspeita para mim, né? Vou deixar um pouco para a Marta aí Para responder, mim também. né? Mas eu acho que, Para mim também. mas eu acho que assim, é, o nome, e aí eu diria, eu vou falar até de um outro jeito, tá? Eu acho que o nome, ele sempre vai ser importante, tá, pessoal? Não adianta a gente querer fugir um pouco disso, né? Então, o nome da PUC é um nome muito forte, lógico que ele vai ser importante no mercado de trabalho, né? Mas eu acho que a grande sacada, né, além de ele ser importante no caso da PUC, é o tipo de curso, tá? É o tipo de, como se diz, objetivo que a gente tem quando vocês entram aqui. A gente gosta de ver vocês, quando vocês saem daqui, a gente gosta de ver vocês bem no mercado de trabalho, bem, né, profissionalmente, né? Então, isso acho que seria o mais importante, né? Essa visão, né, do corpo docente, ele querer enxergar você bem, quando você preparar você bem para você sair para o mercado de trabalho, entendeu? A gente tem um carinho muito grande nessa preparação, tá bom? Não sei se eu respondi aí. Qualquer coisa me dá um Perfeito, toque professor aí. Sérgio. Inclusive, só Beleza, Thaís? para acrescentar, Fica à o meu vontade. primeiro emprego, né, mesmo o meu primeiro emprego, que foi numa rede, como eu havia dito, foi a PUC, né, foi o nome PUC que me abriu as portas. O segundo não, o segundo já foi, né, mérito de toda a parte de carreira profissional, que eu busquei me aperfeiçoar com cursos, inclusive a PUC, além do curso de graduação, oferece vários cursos de extensão, de aperfeiçoamento, né, que eu também cheguei a fazer. Então, o segundo foi a parte dos cursos de aperfeiçoamento que eu fiz, mas quem me abriu as portas, o nome PUC, realmente tem bastante peso. Isso eu senti, no primeiro trabalho que eu tive, né, então abriu as primeiras portas. Depois, é você que faz o seu nome no mercado de trabalho, né, mas questão de primeiro emprego, a PUC tem um baita diferencial. Legal. Show, Marta. Show mesmo. Obrigadão aí. Temos mais alguma De pergunta? nada, Sofia. Eu acho que a gente já está no finalzinho aí, eu só quero, né, falar os finalmente aí, vou pedir para o pessoal aí se deixar aí os nossos e-mails, né? O meu é sbernatavicius, colocar aí no chat, eu não sei se fica aí na gravação, né? sbernatavicius@pucsp.br. O pessoal pode entrar em contato comigo, né? Da Marta, não sei se você pode passar aí, Marta, por favor. Sim, eu vou passar o pessoal, não institucional, né, porque eu respondo mais rápido pelo pessoal. É Tá joia. engenheira mar martacosta@gmail.com. Bem facinho, engenheira Perfeito. martacosta@gmail.com. E vocês podem entrar em contato com a gente, fiquem à vontade, tá? Quero lembrar vocês aí, qualquer dúvida, uma das coisas que a gente tem aqui na PUC também é o programa Você na PUC, mas não precisa necessariamente ser só esse caminho. Você na PUC é um programa que você pode se inscrever e vir aqui na PUC assistir uma aula nossa, né? Isso é bem legal, né? Normalmente a gente se encaixa aí numa aula onde tem apresentação dos projetos, tudo. Eu acho que é bacana aí quem tiver curiosidade, quiser visitar a PUC, mesmo fora do Você na PUC, as portas da PUC estão sempre abertas. A gente fica aqui na Marquês de Paranaguá, é uma travessinha aqui da Consolação, tá? E vocês podem vir para cá, visitar a gente, me dar um toque antes para eu ficar até disponível para acompanhar. Eu vou mostrar os laboratórios, a nossa infraestrutura, nossa infra é bem legal, é uma infra voltada para engenharia, né? Vocês colocam muito a mão na massa aqui mesmo. Vocês vão estar fazendo os projetos, depois vocês vão estar construindo, né? Através de impressão 3D, de cortadora laser, vocês vão conseguir produzir mesmo aqui os projetos de vocês. O foco é vocês saírem com um preparo profissional abrangente para o mercado de trabalho, tá? Queria agradecer aí a Marta, tá?
a participação dela, falar um pouquinho da experiência dela do mercado de trabalho, isso é fantástica. A Marta é uma pessoa muito querida para a gente aqui da PUC, todos os alunos da PUC são muito queridos para nós aqui, a gente gosta muito, tá? Volto a dizer, a Marta está sempre por aqui, se vocês precisarem fazer contato com ela, eu tenho certeza que ela vai estar ajudando, é uma pessoa super gente boa aí, eu agradeço muito, muito obrigado, Marta. Obrigado à Eu que TV PUC agradeço a aí de estar oportunidade. ajudando a gente. Ah, mas foi show, eu adorei. TV PUC aí de estar colaborando com a gente, da gente fazer essa live para tirar as dúvidas aí, né, de vocês na parte de engenharia biomédica, a pró-reitoria aí, no nome do professor Saraiva, tá? Lembrando, né, que já está passando aí embaixo, né, nós estamos em inscrição aí para o vestibular de inverno, que vai até dia 20 de junho, tranquilo, no meio do ano aí, tem aberta aí a inscrição para o vestibular de engenharia biomédica também, né? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tranquilo? Muito obrigado aí, um bom dia para vocês, né? E uma boa tarde aí também, uma boa semana. Muito obrigado, viu? Obrigada. Até breve. Até breve, até mais.